Bom, meus amigos, vamos para mais um encontro nesse nosso curso, nessa grande revisão de direito penal. Nós falávamos do fato típico, falávamos no nosso último encontro do fato típico e os seus respectivos elementos. Hoje eu gostaria de dar continuidade a esse trabalho de grande revisão, fazendo alusão aqui, meus amigos, vocês vão recordar o tema iter criminis, e, evidentemente, os institutos que são relacionados ao iter criminis. O que é o iter criminis? Iter criminis, nós vamos traduzir de forma não literal como fases do crime. Veja que realmente é iter, não é inter, tá? É iter criminis. Eu digo que a gente vai traduzir de uma forma não literal como fases do crime ou etapas do crime, porque se formos traduzir literalmente, se formos traduzir ao pé da letra, iter criminis seria o itinerário do crime, o caminho do crime, o caminho que o crime já percorreu ou o caminho que o crime tem a percorrer. Então, itinerário do crime, ou de forma não literal, fases do crime ou etapas do crime. Pois bem, o crime ele vai passar por até 4 etapas. É verdade que existe uma parcela minoritária da doutrina sustentando a ideia de que nós teríamos a 5ª etapa consistente no exaurimento. Para o entendimento majoritário, todavia, o exaurimento não integra o iter criminis. O exaurimento ocorre um momento posterior ao iter criminis. Para o entendimento amplamente majoritário, nós efetivamente teríamos aqui 4 etapas, 4 fases do crime. E quais seriam essas 4 etapas? Quais seriam essas 4 fases? Bom, nós teríamos em primeiro lugar aqui a fase de cogitação ou cogitatio, né? Se escreve cogitatio. Teríamos em segundo lugar a fase de preparação ou também chamada de fase de atos preparatórios. Nós teríamos em terceiro lugar a fase de execução ou a fase de atos executórios. Em quarto lugar, nós vamos falar na consumação. E por fim, meus amigos, nós teríamos aqui realmente o exaurimento, só que para o entendimento majoritário, o exaurimento, conforme nós havíamos mencionado, ele não integra o iter criminis, ele não faz parte desse itinerário do crime. Bom, o que seria, então, esse primeiro momento, o momento da cogitatio? É o momento da cogitação, é o momento de pensar, é o momento de ter vontade de praticar o crime. É o momento das condutas não exteriorizadas, são chamadas de condutas internas ou condutas não exteriorizadas. E essa cogitatio, ela não pode ser criminalizada. Isso constituiria uma afronta ao princípio da exteriorização do fato. A exteriorização do fato, também chamada de materialização do fato, que é um desdobramento do princípio da lesividade, nós falamos sobre isso no nosso primeiro encontro, e essa exteriorização do fato ou materialização do fato, ela exatamente proíbe que se criminalize os atos internos, as condutas que não foram exteriorizadas. Então, não temos como criminalizar a mera vontade. Eu tenho vontade de matar alguém, isso obviamente não pode ser objeto de tutela do âmbito do direito penal. Agora, quando a gente vai aqui para a segunda fase, o que seria o ato de preparação, ou atos preparatórios? Meus amigos, a preparação ou fase de atos preparatórios é o segundo momento, é o momento em que nós já começamos a materializar a vontade. Veja que na cogitatio nós temos ali a vontade e na fase de atos de preparação, ou fase de atos preparatórios, nós já começamos a materializar a vontade. Então, por exemplo, eu tenho vontade de matar alguém, cogitatio. A partir do momento em que eu vou e adquiro a arma de fogo, eu já começo a exteriorizar essa minha vontade, já com atos materiais. Aí eu estou na fase de atos preparatórios. Vejam, os atos preparatórios, eles, ao contrário da fase de cogitação, eles já podem ser criminalizados. Quando eu digo que já podem ser criminalizados, eu estou dizendo, portanto, que a lei já pode transformar essa conduta em crime. E é por isso que, volte comigo aqui para a tela, o ato preparatório de um crime, ou seja, a segunda fase, ele já pode constituir a consumação de algum outro crime, ou seja, a quarta fase. E é exatamente o exemplo aqui de comprar arma de fogo para matar alguém. Eu tenho vontade de matar alguém, eu estou na cogitação. Eu adquiro arma de fogo, eu estou na fase de atos preparatórios. E pode ser que essa minha aquisição da arma de fogo já constitua um crime previsto no Estatuto de Desarmamento. Veja que eu disse
Pode ser que sim, pode ser que não. Se eu tiver autorização para portar arma de fogo e estiver comprando uma arma registrada, observando os requisitos legais e comprando uma arma de uso permitido, obviamente não seria crime. Mas vamos imaginar que não é o caso, que eu não tenho porte de arma ou que tenho um porte, mas vou comprar uma arma de uso proibido, de uso restrito. Veja, em qualquer desses casos eu estarei cometendo o crime previsto no Estatuto do Desarmamento. E é por isso que eu disse, o comprar a arma de fogo é o ato preparatório para o homicídio, mas já constitui um crime autônomo, porque, como eu dizia, a fase de atos de preparação já podem ser criminalizadas, de modo que a fase de ato de preparação de um crime já pode constituir consumação de algum outro crime. Bom, valeria também, né, para quem vai fazer concurso para a magistratura federal, é o exemplo do crime de moeda falsa, o artigo 289 do Código Penal, que, como nós sabemos, é um crime federal. Só que nós temos lá o crime de moeda falsa no artigo 289 e no artigo 291 nós temos o crime de petrechos para falsificação da moeda. Então, se eu tiver ali instrumentos para falsificar a moeda, eu tenho uma prensa, a tinta adequada, o papel que vai se tornar ali o papel moeda falsificado, se eu já tenho os petrechos, se eu já tenho uns instrumentos para a prática do crime, veja que esse ato de preparação da moeda falsa, que seria o artigo 289, já é a consumação de um outro crime, que é o crime do artigo 291, o crime de petrechos para falsificação. Então eu reitero que os atos preparatórios de um crime já podem constituir consumação de algum outro crime. Agora, o ato preparatório por si só, a priori, ele não será punido. A priori, a gente só começa a falar em punição a partir da terceira fase, a fase de atos de execução ou fase de atos executórios. Então, a priori, eu repito, eu digo a priori porque a gente vai ver daqui a pouco, só tem uma exceção, mas a priori, os atos preparatórios de um crime, eles não são punidos. Veja que quando eu digo que eu tenho vontade de matar alguém e eu compro a arma de fogo, eu disse, é um ato preparatório que já constitui consumação de um crime autônomo e eu posso ser punido por esse crime autônomo. Mas, por exemplo, comprar a arma de fogo não faz com que eu já seja punido pelo homicídio. O ato de comprar a arma de fogo é ato de preparação do homicídio e pelo homicídio eu não poderei ser punido, tá? Então, eu reitero que os atos preparatórios de um crime, a priori, eles não são punidos, tá? Pode ser, eu repito, que o ato preparatório do crime X já constitua a consumação do crime Y e eu serei punido pela consumação do crime Y, mas não pela preparação do crime X, porque, a priori, a consumação, a punibilidade só se inicia a partir da execução. No ato de preparação, a priori, nós não temos ainda punibilidade. E eu disse que tem uma exceção. Realmente, a exceção está na Lei 13.260 de 2016, que é a nossa lei de terrorismo. Na lei de terrorismo, e é importante que a gente recorde que a lei diz que esse tipo de crime é crime federal, porque a lei vai nos dizer que, para todos os efeitos, considera-se que existe interesse da União nos crimes de atos de terrorismo. Então, meus amigos, veja que crime federal, atos de terrorismo, e já é possível falar em punibilidade desde os atos preparatórios. Então, fugindo à regra de que a punibilidade se inicia a partir da execução, no crime de atos de terrorismo, nós já falaremos na punibilidade desde os atos preparatórios. Então, são puníveis os atos preparatórios do crime de atos de terrorismo que se encontra na Lei 13.260 de 2016, que, como eu disse, eu reitero, é uma lei que diz que o crime seria federal, tá? Então, reitero, a priori, ato de preparação não seria punido, mas excepcionamos aí quando a gente fala em crime de ato de terrorismo. Bom, aí vamos para a fase de execução. Na fase de execução, meus amigos, nós temos aqui já o início da punibilidade. Claro que a grande dificuldade é a gente saber quando é que a gente fala nos atos de execução. Quando é que a gente sai dessa fase de atos preparatórios e a gente ingressa nessa fase de atos de execução. Doutrinariamente, existe uma grande celeuma, uma grande polêmica em relação a isso. Temos algumas teorias que procuram identificar quando é que teria esse ato de execução, quando é que se inicia esse ato de execução. Então, uma primeira teoria que não tem
encontrado respaldo na nossa doutrina majoritária, que é uma teoria subjetiva, que nos diz que a gente identificaria o ato de execução a partir do elemento subjetivo, ou seja, a partir do elemento de vontade. Ou seja, quando já está caracterizado que o sujeito realmente queria executar. Né? Veja que é uma teoria com um grau de subjetividade muito grande, até o próprio nome da teoria, teoria subjetiva, e por isso é uma teoria que dificilmente na prática a gente conseguiria identificar quando é ato preparatório e quando é ato de execução. Essa não é uma teoria que tenha agradado a nossa doutrina, não. Aí nós temos uma outra teoria, que é a teoria objetivo formal, e que vai nos dizer que se iniciam os atos de execução a partir do momento em que se inicia a realização do núcleo do tipo, a realização do verbo. Então, lá no furto, eu teria execução quando o sujeito efetivamente inicia a subtração, porque o verbo ali é subtrair. Né? Nós temos uma terceira teoria, que é a teoria da hostilidade ao bem jurídico, e o nome é autoexplicativo. Teria ato de execução quando o bem jurídico já está em perigo, ele já é hostilizado, ou seja, o ladrão ainda não pegou na coisa que ele vai subtrair, mas ele já invadiu o domicílio, ele já está no recinto, então o bem jurídico já é hostilizado, já teria ali o ato de execução. E temos uma última teoria, que é uma teoria objetivo individual, né? Objetivo individual, que ela diz que não apenas quando o sujeito inicia a execução é que a gente teria, ou melhor, não apenas quando ele inicia a realização do núcleo do tipo é que a gente teria execução, mas também quando ele pratica atos materiais que são antecedentes lógicos e necessários para a realização do tipo penal. Bom, o fato, meus amigos, é que a despeito dessas teorias, na prática, a nossa jurisprudência, ela deixa muito no caso concreto. Então, na jurisprudência, dificilmente a gente vê precedentes que adotam expressamente quaisquer dessas teorias. Na prática, fica muito a critério da casuística, realmente, fica muito a critério do caso concreto, identificar se houve ou não início de execução. O fato é que, iniciada a execução, nós já poderemos falar na punibilidade da conduta. E quando é que a gente vai ter a consumação? Aí eu vou para a definição, que está lá no Código Penal, no seu artigo 14, inciso de número 1. O artigo 14, inciso de número 1 do nosso Código Penal nos diz que o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. O crime é consumado, eu repito, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, o artigo 121 do Código Penal, matar alguém. Quando é que se consuma? Quando a conduta realiza tudo o que está no tipo penal, ou seja, quando uma pessoa realmente matar alguém. Lá no furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, quando o sujeito realizar tudo o que está ali no tipo penal. Lembrando, inclusive, que em relação ao furto e ao roubo, o STJ e o STF possuem a identificação muito clara do momento consumativo. Tanto para o STF quanto para o STJ, quando eu falo em furto ou roubo, nós teremos a consumação no momento em que há uma inversão da posse da res furtiva. Res furtiva, a coisa subtraída. Então, quando a coisa deixa de estar na posse da vítima e passa a estar na posse do ladrão, nós já teremos a consumação, ainda que não seja uma posse mansa e pacífica. Ou, falando a mesma coisa, mas utilizando outra terminologia, nós diremos o seguinte: a res furtiva sai da esfera de disponibilidade da vítima, ainda que não tenha saído da sua esfera de vigilância. Ou seja, o ladrão vai, puxa ali o celular do sujeito, sai correndo, a vítima viu, começa a gritar, pega ladrão, e ele mesmo corre atrás do sujeito e consegue alcançar o sujeito e tomar o celular de volta. Esse furto foi consumado ou foi tentado? A jurisprudência vai nos dizer, foi consumado. Por quê? Porque a res furtiva saiu por alguns instantes da esfera de disponibilidade da vítima e passou à esfera de disponibilidade do ladrão. Então, se o ladrão teve a posse do bem, ainda que não tenha sido uma posse mansa, pacífica, ainda que ele não tenha podido usar, gozar, dispor da coisa, mas ainda assim já terá havido a consumação, porque ele tinha posse, ele estava ali com o bem apreendido. Por isso é chamada de teoria da apreensio, ou teoria da amócio.
Amócio se escreve com T, se escreve amotio, né? Então, teoria da amócio ou da preensio é essa que nos diz que ocorrerá a consumação quando a inversão da posse da res furtiva, ainda que o ladrão não tenha posse mansa e pacífica. Bom, que mais, meus amigos, que a gente vai ter? Ainda falando sobre crimes patrimoniais, importante lembrar o entendimento do STJ no sentido de que haverá tentativa quando o sujeito ele inicia a subtração da coisa, ainda que esteja ali sob os auspícios das câmeras de vigilância. Então o sujeito está ali furtando, ele não viu que tem câmera de vigilância em cima dele, quando ele vai sair do estabelecimento, ele é abordado pelo segurança. Há muitos anos, houve alguns precedentes do STJ dizendo que isso seria crime impossível por absoluta ineficácia do meio, porque se estava guarnecido o estabelecimento por câmera de vigilância, o sujeito não conseguiria consumar o crime. Esse entendimento já está completamente ultrapassado, meus amigos, tá? Então, hoje entende-se que, ao contrário, haverá nesse caso tentativa. O sujeito iniciou a execução, ainda que ele não tenha conseguido consumar a prática do crime. Tá? Bom, que mais, meus amigos? Aí a gente fala aqui ainda, por fim, no exaurimento. Veja bem comigo o seguinte. Quando a gente fala em exaurimento, como eu mencionei, o entendimento que prevalece é no sentido de que o exaurimento não seria uma das fases do crime. Ele não integra o iter criminis. Quando eu falo em exaurimento, eu estou me referindo a um resultado material posterior à consumação. Nem todo crime tem exaurimento, mas alguns crimes terão exaurimento e, para o entendimento majoritário, veja comigo como eu coloquei aqui, ele não integraria, eu repito aqui, o iter criminis, tá? Bom, o que acontece, meus amigos? O que acontece aqui em relação a essa questão? O que acontece aqui em relação a esse tema é que, efetivamente, nós estamos diante aqui de uma hipótese na qual o exaurimento é um resultado material, né? É um resultado material, mas é um resultado material que realmente, né, ocorre, meus amigos, né? É um resultado material que realmente ocorre após a consumação. Então vamos imaginar aqui uma hipótese na qual eu falo em crime de corrupção passiva. Funcionário público, no exercício da função em razão dela, ele solicita uma vantagem devida. O crime está consumado. Já está consumado o crime. Se depois de haver solicitado a vantagem devida, o funcionário receber a vantagem, receber materialmente falando, pegou o dinheiro ou recebeu na conta, enfim, o fato é que nesse caso eu tenho um resultado material que é posterior à consumação. E nesse caso eu falarei em exaurimento. Integra o iter criminis? Não, porque o crime já havia sido perfectibilizado no momento da consumação, mas eu tenho um resultado material, eu repito, que é posterior a essa consumação. Volte comigo aqui para a tela. Veja, agora que nós falamos então do iter criminis, né? Do iter criminis propriamente dito, veja que a gente vai falar então dos institutos relacionados ao iter criminis. Meus amigos, são 5 e eles se encontram entre os artigos 14, inciso de número 2, e 17, todos do Código Penal, evidentemente. No artigo 14, inciso de número 2, eu terei a tentativa. No artigo 15, eu terei a desistência voluntária e o arrependimento eficaz, os dois no mesmo artigo. No artigo 16, eu tenho um arrependimento posterior. E no artigo 17, eu tenho um crime impossível. Teremos, então, aqui 5 institutos, todos relacionados ao iter criminis. Veja que iter criminis, propriamente dito, são essas fases do crime que nós acabamos de mencionar. Agora, nós falaremos dos institutos que estão relacionados ao iter criminis. E aí, como eu mencionei, eu começo com o primeiro dos institutos, que é a tentativa, e começamos dizendo que esse instituto ele vem definido, ou melhor, não é que o instituto da tentativa vem definido no artigo 14, inciso de número 2. Esse artigo 14, inciso de número 2, ele define o crime tentado e não a tentativa. O que é o crime tentado? Ocorre o crime tentado quando, iniciados os atos de execução, ele não se consuma por circunstâncias que são alheias à vontade do agente. Ou seja, voltando aqui comigo para a tela, onde a gente colocou aí as fases do crime, nós teremos tentativa quando, iniciada a terceira fase, que é a fase de execução, não chegaremos até a quarta fase, que é a fase de consumação, por circunstâncias que são alheias à vontade do agente.
Então inicia a terceira fase, mas não consegue alcançar a quarta fase por circunstâncias que são alheias à vontade do agente. Tá? Então aí eu teria a tentativa, aí eu teria o chamado crime tentado. Avance um pouco comigo. Qual a consequência desse crime tentado? Aí o artigo 14, parágrafo único, vai nos dizer que, salvo disposição de lei em contrário, aplica-se a pena do crime consumado, diminuindo-se de 1 a 2/3. Então veja que observação importante. Salvo disposição de lei em contrário. Porque sim, pode ser que a lei dê um tratamento diferenciado à conduta tentada. A priori, nós vamos aplicar a pena do crime consumado e diminuir de 1 a 2/3. Mas podemos ter alguma outra solução? Podemos sim. Então é por isso que existem, a título de exemplo, os chamados crimes de atentado ou de empreendimento. Crimes de atentado ou de empreendimento. O que é isso? Crime de atentado ou de empreendimento é aquele em que a consumação e a tentativa possuem a mesma pena. Crime de atentado ou de empreendimento, eu repito, é aquele em que a consumação e a tentativa possuem a mesma pena. E isto porque tentar a conduta já significaria consumar o tipo penal, porque o próprio tipo penal já previu a modalidade tentada. Exemplifico, para ficar mais fácil. Lá na parte de crimes eleitorais, lá no nosso Código Eleitoral, nós temos um crime que é votar ou tentar votar mais de uma vez ou no lugar de outrem. Veja, votar ou tentar votar mais de uma vez ou no lugar de outrem. Veja que se eu votar mais de uma vez ou no lugar de outrem, eu consumo o crime. Mas se eu tentar votar mais de uma vez ou no lugar de outrem, eu também consumo o crime. Porque a tentativa já está prevista no próprio tipo penal. E se a tentativa está prevista no próprio tipo penal, não há a menor dúvida, meus amigos, de que, diante dessa situação, a tentativa já irá consumar o crime. Veja que, nesse caso, consumação e tentativa terão a mesma pena, e se terão a mesma pena, nós, sem dúvida nenhuma, falaremos em uma modalidade de crime, de empreendimento ou de atentado. É por isso que, eu repito, o artigo 14, parágrafo único do Código Penal, ele nos traz uma regra para a aplicação da pena no crime tentado, mas ele já excepciona a possibilidade de termos uma disposição legal em contrário. Então, qual é a regra? A regra no crime tentado é, eu aplico a pena do crime consumado e diminuo essa pena de 1 a 2/3. Diminuo quando? Onde? Lá na terceira fase da dosimetria da pena. Terceira fase da dosimetria da pena é para as causas de aumento ou diminuição de pena, e a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Justamente por isso, possui natureza jurídica de causa de diminuição de pena prevista na parte geral do Código Penal. Tá? Mas eu avanço aqui ainda com vocês, e aí já trago, além da tentativa, eu já trago aqui com vocês também uma situação muito interessante, né? Na qual nós teremos aqui a chamada desistência voluntária. Olha só, desistência voluntária, ela é chamada também, né, doutrinariamente, de tentativa abandonada. Tentativa abandonada, quando você encontrar esse nome na sua prova, tentativa abandonada não é tentativa de verdade. Tentativa abandonada é uma terminologia doutrinária para designar a desistência voluntária. E quando é que acontece a desistência voluntária? Acontece quando o sujeito já iniciou a execução e, tendo iniciado a execução, ele desiste de prosseguir no seu processo executório. Então, veja, ele iniciou a execução, mas ele não encerrou o processo executório. Então, por exemplo, ele deflagra um primeiro disparo, mas ele ainda tinha mais disparos a serem deflagrados e ele desiste de prosseguir. Então, ele iniciou os atos de execução, mas ele desiste de prosseguir no seu processo executório. Desistência essa que, reitero, é voluntária. E se é voluntária, significa dizer o seguinte: depende da vontade do sujeito. Tá? Parece óbvio, e realmente é óbvio, mas eu começo dizendo isso justamente para diferenciar o que é uma desistência voluntária e o que é uma desistência espontânea. A desistência espontânea é uma espécie de voluntária. A conduta espontânea é uma espécie de conduta voluntária. E a desistência, o Código Penal exige que seja voluntária. Pode ser espontânea ou não.
A gente pode ter desistência voluntária que seja espontânea, uma desistência voluntária que não seja espontânea. Tá? Não importa, não importa. O que é uma desistência voluntária? É aquilo que, como eu disse, depende da vontade do sujeito. É ele, sujeito, que desiste de prosseguir. Deflagra o primeiro disparo, a vítima caiu, está encurralada, eu posso continuar deflagrando disparos e eu desisto de prosseguir. Isso é uma desistência voluntária. Quando é que a desistência, além de voluntária, é também espontânea? É quando essa desistência, ela parte de mim mesmo. Ela parte de mim mesmo significa dizer, sou eu que realmente me conscientizo de não prosseguir. Então deflagrei o primeiro disparo e eu paro e penso, não vale a pena continuar, deixa pra lá e pronto. Minha desistência, além de voluntária, foi espontânea. Quando é que a minha desistência seria voluntária, porém não espontânea? Naquela situação na qual eu recebo uma sugestão externa. Então eu deflagrei o primeiro disparo, ou mais de um disparo, mas eu posso continuar disparando, e aí a mãe da vítima me pede, ou a própria vítima implora pela vida, e eu me comovo, me compadeço com aqueles pleitos, e eu desisto de prosseguir. A minha desistência também foi voluntária, porque ninguém me impediu, né? Eles me pediram e não me impediram. A minha desistência também foi voluntária, todavia não foi espontânea. Veja que, em qualquer das duas hipóteses, seja uma desistência voluntária espontânea ou uma desistência voluntária não espontânea, não faz a menor diferença, porque o Código Penal exige apenas uma desistência voluntária. Pouco importa se era espontânea ou não. Então, pouco importa se o sujeito acolheu o conselho de alguém, acolheu o pedido de alguém. O que importa é que esse alguém não impediu, apenas pediu, apenas sugestionou, apenas orientou, apenas aconselhou. Tá? Então, aqueles sujeitos que vão e sequestram lá alguém e vem o cerco policial e tem um negociador ali e vai negociando com o sujeito e o sujeito desiste. Veja, também uma desistência voluntária, ainda que não seja espontânea. É diferente de o sujeito está irredutível e a polícia invade e consegue desarmá-lo e consegue prendê-lo. Aí, obviamente, não houve desistência nenhuma. Aí foi tentativa mesmo, porque aí o crime não se consuma por circunstâncias que são alheias à sua vontade. Tá? Bom, o que mais a gente tem aqui então, meus amigos? Então, falamos aqui na desistência voluntária. Aliás, é interessante que nós temos aqui essa questão da desistência voluntária, que é o fato de que, quando a gente fala em desistência voluntária, um penalista alemão, no final da primeira metade do século XX, chamado Frank, ele cunhou uma expressão, ficou conhecida como fórmula de Frank, para diferenciar o que é tentativa e o que é desistência voluntária. E Frank dizia, na tentativa, é como se o criminoso dissesse, eu quero prosseguir, mas não posso. Daí a ideia de circunstâncias alheias à minha vontade. Minha vontade é prosseguir, então eu quero prosseguir, mas não posso. Já aqui, quando eu falo na desistência voluntária, é o contrário, é como se eu dissesse, eu posso prosseguir, mas não quero. Eu posso prosseguir, eu posso continuar no meu processo executório, mas eu não quero fazê-lo. Então, por isso, meus amigos, a diferença na tentativa, em que o criminoso diz, eu quero prosseguir, mas não posso, e a desistência voluntária, onde ele diz, eu posso prosseguir, mas não quero. Mas antes de falar aqui da consequência da desistência voluntária, a gente ainda nem chegou nela, eu já quero falar aqui do terceiro instituto, que é o arrependimento posterior. Porque desistência voluntária e arrependimento posterior estão no mesmo artigo 15, arrependimento posterior não, arrependimento eficaz, A desistência voluntária e o arrependimento eficaz estão ambos os institutos no mesmo artigo 15 e possuem a mesma consequência. Então, já falo do arrependimento eficaz e a gente apresenta a consequência, que é a mesma. Quando é que eu tenho o arrependimento eficaz? O arrependimento eficaz ele se parece com a desistência voluntária. Porém, a desistência voluntária eu já havia afirmado que o sujeito inicia a execução e ele pode prosseguir num processo executório e ele não faz, ele não prossegue, ele não quer. Já quando eu falo aqui no arrependimento eficaz, olha como é diferente. Ele já encerrou o processo executório, ele encerrou completamente o processo executório, ele já fez tudo o que estava ao seu alcance. E depois de ter, ou como a gente diz, ele exauriu sua potencialidade lesiva. Exaurir a potencialidade lesiva é isso, é encerrar o processo executório. E depois já vem encerrado o seu processo executório, aí ele, criminoso, arrependido, ele envida esforços para evitar o resultado e ele consegue evitar o resultado.
É o criminoso, no exemplo clássico da doutrina, que ministra toda a dose de veneno e arrependido ministra a dose, ministra o antídoto, né? A dose do antídoto. Então ele ministra toda a dose de veneno, ou seja, encerrou o processo executório, fez tudo o que estava ao seu alcance. Mas depois ele se arrepende e envida esforços, ministra ali o antídoto e está tudo resolvido. Então, nessa situação, é o arrependimento eficaz. Ou o sujeito que deflagra todos os disparos na vítima, encerrando, portanto, o seu processo executório, e, arrependido, coloca a vítima no carro, leva até o hospital e consegue ali, no hospital, os médicos conseguem salvar a vítima. Ah, mas quem salvou foram os médicos. Mas o criminoso fez tudo o que estava ao seu alcance para evitar o resultado. O que estava ao alcance dele, que não era médico, era levar a vítima até os médicos. Tá? Então aí eu falaria no arrependimento eficaz. Aí o examinador tenta te confundir na prova, colocando um exemplo no qual eu tenho 5 projéteis de arma de fogo, tenho 5 balas na minha arma, eu deflagro 3 disparos e eu posso prosseguir, eu não quero prosseguir, eu desisto, aí eu pego a vítima, levo até o hospital, ou seja, ele tenta misturar os exemplos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, mas nesse caso, que esse exemplo que eu trouxe é de desistência voluntária. E por que é de desistência voluntária? A gente identifica a desistência voluntária justamente porque eu posso prosseguir no processo executório e não faço. Então, se eu tinha 5 balas, deflagrei 3 disparos, me restavam 2, e eu podia prosseguir e não quis, nesse caso é desistência voluntária, não é arrependimento eficaz. Ainda que eu tenha envidado esforços para evitar o resultado, mas é desistência voluntária porque eu não tinha encerrado o processo executório. Então, eu podia prosseguir com o processo executório e não quis fazê-lo. Tá? Lembrando, meus amigos, que estamos trazendo toda essa situação e é importante lembrar que tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, vale o que eu já havia dito, também para arrependimento eficaz, não importa se houve ali espontaneidade. É necessário que exista voluntariedade, ainda que não tenha havido espontaneidade. Tá? Bom, o que é que a gente tem aqui? Qual a consequência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Veja comigo, tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, né, os 2 institutos possuem a mesma consequência, e a consequência é o seguinte: nos 2 institutos, o sujeito responderá apenas pelos atos praticados até aquele momento. Só que ele responde pelos atos praticados até aquele momento, desconsiderando-se o seu dolo inicial. Daí porque Wetzel chamava esses 2 institutos de ponte de ouro. Né? Simbolicamente, figurativamente, é como se eu pegasse uma ponte de ouro para voltar no tempo e mudar o meu dolo. Ou seja, eu tenho um dolo de matar, o ânimos necandi, eu deflagro disparos, a vítima caiu, encurralada, eu posso dar os últimos disparos, mas eu desisto de prosseguir e a vítima sobrevive. Se eu disser que respondo apenas pelos atos praticados até aquele momento, mas eu não desconsiderar o meu dolo inicial, os atos praticados até aquele momento constituem tentativa de homicídio. Mas, se eu fosse responder por tentativa de homicídio, não haveria diferença nenhuma entre tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. É por isso que, quando eu falo em desistência voluntária e arrependimento eficaz, e eu digo que o agente só responde pelos atos praticados até aquele momento, significa dizer, desconsiderando-se o seu dolo inicial. Então, se eu atirei e atingi a vítima, eu desconsidero o meu dolo inicial de matar e responderei, por exemplo, apenas pelo crime de lesão corporal. Tá? Por isso também que a doutrina vai nos dizer que aqui eu tenho natureza jurídica desses 2 institutos, natureza jurídica de inadequação típica ou de atipicidade da conduta, porque eu deixo de ter a tipicidade inicial, que era o homicídio, né? Era inicialmente homicídio tentado, porque eu tinha um dolo de matar e tinha iniciado os atos de execução, então eu mudo esse meu dolo, né? Como se eu voltasse no tempo e mudasse o dolo, por isso ponte de ouro, e eu altero a tipicidade, por isso que eu falo em atipicidade da conduta. Ou uma tipicidade absoluta, porque a conduta não vai constituir crime nenhum, porque o artigo 15, quando diz responde apenas pelos atos praticados até aquele momento, pode ser que o ato praticado até aquele momento não constitua crime nenhum, ou vai constituir algum outro crime. Por isso que a natureza jurídica é de atipicidade ou absoluta ou relativa. Ou seja, eu tenho um tipo penal inicialmente, que no meu exemplo era tentativa de homicídio, e aí eu vou passar a responder por outro crime, como a lesão corporal, por exemplo, ou por crime nenhum.
tá? Bom, meus amigos, voltando aqui, é importante lembrar, para efeito de concurso, o arrependimento eficaz, ele também é chamado de resipicência. Resipicência, se cair na sua prova, a expressão resipicência nada mais é do que o arrependimento eficaz, tá? Bom, meus amigos, que mais que a gente vai ter aqui em relação a esse tema? O que mais que a gente vai ter aqui em relação a esse tema? O que a gente vai ter aqui é o seguinte. Próximo, meus amigos, é o arrependimento posterior. O próximo instituto é o arrependimento posterior, que está no artigo 16. Tá? Como é que você não vai confundir arrependimento eficaz com arrependimento posterior? E olha que eu estava falando do arrependimento eficaz logo no começo, quando eu estava escrevendo, e ainda falei arrependimento posterior. Pois é, né? Como é que você não vai confundir na prova, como eu fiz agora há poucos instantes? Você não vai confundir pelo seguinte: arrependimento posterior, você vai lembrar o seguinte: arrependimento posterior tem esse nome porque ele ocorre posteriormente à consumação do crime. E de todos os institutos que nós estamos falando, é o único no qual existe consumação. Aqui comigo, tentativa a gente já falou, não tem consumação. Crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Desistência voluntária, não tem consumação. O sujeito desiste de prosseguir no processo executório e não consuma o crime. Arrependimento eficaz, não tem consumação. O sujeito exaure a potencialidade lesiva, depois envida esforços e evita o resultado. Né? Se não evitasse, não era arrependimento eficaz. E o crime impossível, que a gente vai falar depois, como o nome indica, crime impossível porque é impossível consumar. Então, dos 5 institutos relacionados ao iter criminis, o único no qual a gente fala aqui realmente em consumação é esse aqui. É esse aqui. Bom, então, o que acontece? O único que tem efetivamente consumação é o arrependimento posterior. Por isso, o nome. O nome significa que o arrependimento é posterior à consumação. Outro ponto importante. Arrependimento posterior, ele não se aplica a qualquer tipo de crime. Veja que na tentativa, na desistência voluntária, no arrependimento eficaz, eu estava aqui dando exemplo sobre o homicídio, né, que é o crime por excelência, o primeiro dos tipos penais lá da parte especial do Código Penal. Mas com arrependimento posterior eu não posso dar esse exemplo. Porque arrependimento posterior, meus amigos, ele só ocorre em crimes sem violência ou grave ameaça. Olha que importante. Então, arrependimento posterior é um arrependimento posterior à consumação e ele só ocorre em crimes sem violência ou grave ameaça. Só, tá? Então, como é que acontece? Um furto, por exemplo, o sujeito consuma. Consuma o furto, consuma o estelionato, uma apropriação indébita, consuma o crime. E aí, o que é que acontece? Aí, meus amigos, ele envida esforços para reparar o dano ou restituir a coisa. Então, ele consuma o crime e ele vai reparar o dano ou restituir a coisa. E ele faz isso até o recebimento da denúncia ou da queixa-crime. Lembrando que denúncia, petição inicial da ação penal pública, queixa-crime, petição inicial da ação penal de iniciativa privada. Então, ele faz isso até o recebimento da petição inicial acusatória. Tá? Então, o arrependimento posterior é isso, ele furtou e antes do recebimento da denúncia ele restitui a coisa. Mas ele já vendeu a coisa, tudo bem, então ele repara o dano, ele paga o valor equivalente à coisa que ele subtraiu. Então é isso, é o sujeito que consuma o crime sem violência ou grave ameaça, senão não caberia arrependimento posterior. Aí ele repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. E aí qual é a consequência desse arrependimento posterior? É a mesma consequência da tentativa, ou seja, eu aplico a pena do crime consumado e diminuo de 1 a 2/3. Ou seja, é também uma causa de diminuição de pena prevista na parte geral do Código Penal. Olha, arrependimento posterior a gente já disse que não cabe para crime com violência ou grave ameaça. Tudo bem. Mas alguns crimes sem violência ou grave ameaça também não admitem arrependimento posterior. Isso acontece quando, em alguns tipos penais, a reparação do dano ou restituição da coisa é melhor do que o arrependimento posterior. Por exemplo, no crime tributário, se o sujeito pagar o tributo, né, o valor integralmente, extingue a punibilidade a qualquer tempo. Pagamento é a qualquer tempo, extingue a punibilidade. No peculato culposo, o artigo 312, parágrafo 2º do Código Penal, vai nos dizer que, lá no peculato culposo, se o criminoso, se o peculatário, reparar o dano ou restituir a coisa até a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade.
Quer dizer, é muito melhor do que o arrependimento posterior. Ele pode reparar o dano ou restituir a coisa até a sentença irrecorrível e não até o recebimento da denúncia. E lá extingue a punibilidade. O arrependimento posterior só diminui a pena de 1 a 2/3. E, aliás, no peculato culposo, ele pode reparar o dano ou restituir a coisa, inclusive depois da sentença irrecorrível. Só que, nesse caso, não extinguirá a punibilidade, mas ainda assim reduz a pena do peculatário culposo pela metade. Então, nesses casos do peculato culposo, do crime tributário, veja que reparar o dano ou restituir a coisa é muito melhor, tem uma consequência muito melhor do que o arrependimento posterior. E por isso, obviamente, nesses casos, a gente não vai falar em arrependimento posterior, tá? E por fim aqui, meus amigos, veja comigo o último dos institutos, que seria aqui o crime impossível. O crime impossível lá do artigo 17 do Código Penal. Crime impossível do artigo 17 do Código Penal. E quando é que acontece, então, esse crime impossível? Crime impossível é chamado também em doutrina de tentativa inidônea. Idoneidade é aptidão. Tentativa inidônea é uma tentativa inapta, né? Ou seja, a tentativa ali não tem aptidão para consumar o crime, tá? Então, tentativa inidônea, tá? Da mesma forma que eu falei da tentativa abandonada, e eu disse, olha, tentativa abandonada não é tentativa de verdade. Tentativa abandonada é o nome que se dá para a desistência voluntária. Aqui no crime impossível, a tentativa inidônea, eu estou falando a mesma coisa. Tentativa inidônea não é tentativa de verdade. Tentativa inidônea é o nome que se dá para o crime impossível, tá? E quando é que eu tenho essa tentativa inidônea ou crime impossível? Olha, quando é impossível consumar o crime por absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio. Tá, vamos lá. Então, absoluta impropriedade do objeto, absoluta ineficácia do meio. Primeiro, o que é absoluta impropriedade do objeto? Esse objeto aqui, meus amigos, é o objeto material do crime, ou objeto material do tipo penal. Objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. E o que é a absoluta impropriedade do objeto material? Absoluta impropriedade do objeto material significa que, naquele caso concreto, o objeto material não existe. Então, a pessoa ou coisa sobre a qual recairia a conduta criminosa não existe. É o famoso exemplo do sujeito que tenta matar o morto. Tá? Então, o sujeito chega ali e ele viu que a vítima está dormindo e ele começa a esfaquear a vítima. E depois ele descobre que a vítima não estava dormindo, a vítima já havia morrido. Ele não sabia, mas ele estava tentando matar o morto. Isso é um crime impossível por absoluta impropriedade do objeto. Por quê? Porque no homicídio o objeto material é a própria vítima. E nesse caso a vítima não existe. Por que a vítima não existe? Porque ele achou que havia ali uma vítima, mas na verdade havia apenas um corpo sem vida. Tá, e quando é que eu tenho o crime impossível por absoluta ineficácia do meio? Olha, significa que o meio empregado para a prática do crime jamais conseguiria consumá-lo. Então é o exemplo do sujeito que acredita estar ministrando uma dose de veneno para a vítima, mas na verdade acaba por ministrar-lhe uma dose de açúcar. E aquela dose de açúcar, para o sujeito que tem a saúde perfeita, seria absolutamente inofensivo. Então, isso é praticar uma tentativa inidônea por absoluta ineficácia do meio. Ou seja, o meio utilizado jamais conseguiria consumar esse crime. Tá? É o exemplo também de tentar matar alguém com uma arma de brinquedo. Veja que, por outro lado, meus amigos, por outro lado, né, se a gente parar para pensar, a arma de brinquedo seria um meio eficaz para a prática do roubo. Então, com a arma de brinquedo não daria para deflagrar disparos e matar a vítima, mas poderia produzir a grave ameaça e acabar ocasionando, sim, uma situação na qual a gente falaria na prática do crime de roubo. Tá? Então, não teria a causa de aumento de pena, né? Pelo emprego da arma, né? Porque a gente não pode equiparar o brinquedo à arma, seria uma analogia em Malam Partem. Mas teríamos sim a possibilidade de falar na grave ameaça e, portanto, na consumação do crime de roubo, ainda que a arma fosse de brinquedo. Tá? Bom, o que acontece aqui, meus amigos? Quais as teorias sobre a punibilidade do crime impossível? São três
Teoria subjetiva, a teoria objetiva e a teoria objetiva temperada. Teoria subjetiva vai nos dizer que o crime impossível deve ser punido. Para a teoria subjetiva, o crime impossível deve ser punido porque o dolo do criminoso é o mesmo dolo da tentativa idônea. E realmente o dolo é o mesmo. Tá? O sujeito que vai tentar matar o morto, ele não sabe que o sujeito está morto, então ele tem um dolo de matar. Então, pela teoria subjetiva, o sujeito que pratica a tentativa inidônea deveria ser punido porque o dolo dele é o mesmo dolo da tentativa propriamente dita. Essa teoria não foi acolhida no Brasil. Pela teoria objetiva, não se deveria punir nem a tentativa idônea e nem a tentativa inidônea. Né? Se não houve consumação, não deveria haver punição. Também não foi acolhida. A nossa teoria é a teoria objetiva temperada, objetiva mediana, objetiva formal, que é essa que diferencia a tentativa idônea e da tentativa inidônea. A tentativa idônea, ela é punida, como a gente falou, com a pena diminuída de 1 a 2 terços, e a tentativa inidônea, que é o crime impossível, não será punido. Tá? Bom, olha aqui comigo na tela. Feitas essas considerações, eu vou trazer algumas questões aqui para a gente ver como é que esses temas foram cobrados em provas da magistratura federal. Olha só, prova do TRF da 2ª Região, de 2014, que diz assim. Primeiro, na desistência voluntária, o agente desiste de prosseguir nos atos de execução. Até aí tudo certo, né? Aí ele prossegue dizendo assim, neste caso, tem-se a chamada ponte de ouro, que estimula o agente a retroceder e ele será apenas punido pela tentativa. Olha, estava quase tudo correto. O final ficou errado, porque como a gente disse, ele vai ser punido pelos atos praticados até aquele momento, desconsiderando-se o dolo inicial. Porque se eu não desconsiderar o dolo inicial, aí ele seria punido pela tentativa e aí não faria diferença nenhuma tentativa e desistência voluntária. Então, a questão no final está errado porque ele não é punido pela tentativa. Tá? Alternativa B. A inequívoca e categórica inaptidão do meio empregado pelo agente para obtenção do resultado chama a aplicação a forma tentada do delito. Não, é o que a gente acabou de mencionar. É a tentativa inidônea, e a tentativa inidônea é o que é o crime impossível, ela não é punível, tá? Então, se não era possível consumar por absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, não há como se falar em punição. Nesse caso aqui, como a gente acabou de mencionar, né, a inequívoca e categórica inaptidão do meio, ou seja, o meio absolutamente ineficaz. Tá? Bom, o que acontece? Aí, a terceira alternativa vem e diz assim, o arrependimento eficaz, com a reparação do dano ou restituição da coisa por ato voluntário do agente, ocorrido até o recebimento da denúncia, enseja a redução da pena à metade. Não, 2 erros aí. Primeiro que ele tenta confundir os institutos do arrependimento eficaz com arrependimento posterior. Veja que essa história aqui, de que você já consumou um crime sem violência ou grave ameaça, e você repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, isso não é arrependimento eficaz, isso é arrependimento posterior. E segundo, o patamar de redução também está errado, porque o arrependimento posterior diminuiria a pena de 1 a 2 terços e não diminuiria a pena pela metade, tá? Bom, então tá errado também. Olha a quarta alternativa. A quarta alternativa diz assim, o erro na execução é o erro ocorrido por inabilidade ou por acidente, ponto. O agente quer atingir A, mas acerta B. Neste caso, o agente responderá como se tivesse acertado a pessoa visada. No caso de também ser atingida a pessoa que o agente queria ofender, aplica-se a regra do concurso material. Estava quase tudo correto, né? O final ficou errado porque não é a regra do concurso material, é a regra do concurso formal. Isso que ele está tratando, meus amigos, é o erro na execução, que é chamado também de aberratio ictus. Aberratio ictus é isso, é um erro na execução. Eu quero atingir A, aí eu erro o tiro e acabo por atingir B. Nesse caso, eu atingi B, mas eu respondo como se tivesse atingido A. Então, o sujeito que quer matar o próprio pai, erra o tiro e mata um estranho, ele responde como se tivesse matado o pai. E aí ele vai ter, né, um motivo torpe, porque quis ficar com a herança, a título de exemplo, né? Então, assim, é isso. Só que, se o sujeito erra a execução e ele atinge a pessoa, outra pessoa, mas atinge também a pessoa avisada, aí ele cometeu 2 crimes. Ele responde pelos 2 crimes, só que ele responderá pelos 2 crimes em concurso formal. E por que concurso formal? Porque ele pratica 2 crimes mediante apenas uma ação ou omissão.
Tá? A última alternativa deve ser a correta por exclusão, que diz assim: o arrependimento posterior implica a causa de diminuição da pena do agente e apenas é aplicável aos crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Corretíssimo, como a gente acabou de mencionar, é o artigo 16 do nosso Código Penal. Vamos para mais uma questão, né? Então a última alternativa aí é a alternativa correta. Mais uma questão que vai nos dizer o seguinte: agora a prova do TRF da terceira região, né? Segunda região que a gente fez anteriormente, é Rio e São Paulo, a sede é no Rio de Janeiro, segunda região é Rio de Janeiro e Espírito Santo, a sede é no Rio de Janeiro, e a terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, a sede é na capital de São Paulo. Então vamos lá, terceira região que diz assim: leia as afirmações abaixo e ao final indica a alternativa correta. A primeira alternativa: o crime somente se consuma quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Correto, né? Verdadeiro, porque isso aí é a definição do artigo 14, inciso de número 1 do nosso Código Penal. Eu trouxe aqui essa definição quando eu falei lá do iter criminis e falei da consumação. Bom, inciso de número 2, ou melhor, alternativa 2, ele diz o seguinte: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime não responde pelos atos já praticados. Errado. A gente sabe que se ele desiste voluntariamente de prosseguir, ele responde pelos atos praticados até aquele momento. Então a segunda proposição está errada. Olha a terceira. Terceira proposição diz o seguinte: a tentativa não é punível quando o crime não se consuma por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto. Correto. É a tentativa, né? Tentativa inidônea, o artigo 17 do Código Penal. Ou absoluta impropriedade do objeto ou absoluta ineficácia do meio. E a última proposição que diz o seguinte: o erro sobre a identidade da pessoa contra a qual o crime é praticado isenta de pena o agente se o erro é inevitável. Não. O erro sobre a identidade da pessoa, né? Segunda proposição aqui sobre erro, né? A primeira foi da questão anterior. Aqui é o erro sobre a pessoa. Erro sobre a pessoa, alternativa, a questão anterior que a gente tinha falado, erro na execução, artigo 73 do Código Penal. Erro sobre a pessoa, artigo 20, parágrafo 3º. É bem parecido, mas não é a mesma coisa. O erro na execução é um erro, por exemplo, erro de tiro, né? Então eu estou vendo a vítima, só que eu errei o tiro e acertei a pessoa que estava ao lado. No erro sobre a pessoa, não, eu não erro a execução, eu acertei a pessoa que eu queria acertar, só que eu confundi as pessoas. Eu olhei para o sujeito e, enfim, confundi com o irmão gêmeo, que era quem realmente eu queria atingir. Né? Então é um erro sobre a pessoa, é o erro na identificação da pessoa. E o erro na identificação da pessoa tem a mesma consequência do erro na execução que a gente havia comentado na questão anterior. Tanto no erro sobre a pessoa quanto no erro na execução, eu desconsidero as condições pessoais da pessoa que efetivamente foi atingida e considero como se tivesse atingido a pessoa que eu pretendia atingir. A consequência é a mesma. Então, não vai haver aqui essa isenção de pena, por isso que a questão está errada. E o gabarito, alternativa C, porque as proposições de número 1 e 3 estão corretas, tá bom? Com isso, a gente encerra aqui mais um encontro em que a gente pôde tratar do iter criminis e também dos institutos relacionados ao iter criminis. A gente volta no próximo encontro ainda trazendo temas de parte geral do direito penal. Foi um prazer, fiquem com Deus e até a próxima.